Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje nós vamos falar sobre os primers, que também são chamados de iniciadores. Como já vimos nas aulas anteriores e como vocês provavelmente já viram em outros componentes curriculares, os primers são reagentes fundamentais para a PCR. Então, vamos aprender a desenhá-los na aula de hoje? Então, pessoal, os primers, como nós já mencionamos, são os iniciadores. Eles nada mais são do que sequências de DNA, pequenas sequências de DNA, cujo tamanho vai variar entre 18 e 30 nucleotídeos. Essas sequências elas vão indicar a região de uma molécula de DNA que nós pretendemos amplificar, a região desta molécula genética que nós pretendemos amplificar. E cabe ao laboratório, ou seja, ao pesquisador, escolher qual primer que ele vai trabalhar. Isso de acordo com o seu objetivo, de acordo com o gene que ele quer amplificar. E nessa escolha, essa sequência, ela pode ser alguma que já foi descrita em algum artigo científico, ou ela pode ser projetada e desenhada pelo próprio pesquisador. Tendo a sequência, o pesquisador, então, ele vai informar essa sequência de nucleotídeos para uma empresa terceirizada, que é especializada, e essa empresa que vai sintetizar o primer de acordo com o que foi pedido pelo laboratório ou pelo pesquisador. E na aula de hoje, nós vamos aprender a desenhar esses primers. Ele pode ser desenhado manualmente, apenas observando a sequência de DNA, mas é raro que se faça isso, porque é muito trabalhoso mesmo. E então é mais comum que a gente submeta a sequência que nós pretendemos pesquisar a um programa que vai realizar vários cálculos matemáticos para definir qual é a sequência de primers que é ideal para aquela região que a gente deseja amplificar. Então, é bem mais seguro, bem mais prático utilizar esses programas computacionais. Então, como vocês já podem estar imaginando, o desenho de primers ele deve ser muito cuidadoso e existe uma série de programas gratuitos, softwares, programas online que realizam essa atividade. Vocês se lembram da aula sobre análise de erros nos eletroferogramas, não é mesmo? Pois bem, se vocês se lembram dessa aula, vocês devem ter notado que o desenho de primers era um dos fatores que mais interferiam na eficiência e especificidade de um PCR, de um eletroferograma, de um sequenciamento. Então, existem regiões nos genes que são regiões polimórficas. Regiões polimórficas, elas estão presentes no genoma de qualquer organismo, e essas regiões, elas podem ser diferentes de um organismo para o outro, de uma cepa para outra, devido à substituição de nucleotídeos. Agora, imagine você desenhar um primer para uma região que seja altamente polimórfica. Provavelmente, esse primer ele não vai se alinhar em sequências que tenham mutações, que tenham outros nucleotídeos. E se ele não se alinhar naquela sequência, ele vai deixar de amplificar aquela região. Então, pessoal, para desenhar um primer de qualidade mesmo, nós precisamos saber quais são as regiões que são mais variáveis, que são regiões polimórficas, e quais regiões que são as mais conservadas. E nesse caso, claro, que a gente precisa escolher as regiões que são mais conservadas para fazer o alinhamento do nosso primer. Então, nesses casos, por exemplo, aqui a gente tem que fazer o alinhamento múltiplo de vários genomas, de vários genes, e a gente vai observar quais que são as regiões conservadas a partir deste alinhamento múltiplo e quais que são as regiões não conservadas ou regiões polimórficas, e a gente vai pegar as regiões que são conservadas para desenhar o nosso primer. Entenderam? Então, a gente não desenha primer em regiões semi-conservadas ou em regiões não conservadas, porque vai
haver uma probabilidade do nosso primer não se alinhar em uma determinada sequência, devido a uma mutação, a uma troca de aminoácidos nessa região. Mas antes de irmos para a parte prática, é bom compreendermos alguns parâmetros. Um parâmetro muito interessante é a temperatura de dissociação, ou melting temperatura, ou TM. Essa temperatura, TM, é a temperatura em que metade dos primers da reação estarão anelados ao molde. Esse é um parâmetro fundamental para que a gente possa encontrar aquela temperatura de anelamento ideal para a nossa PCR. Então, a TM ela vai depender de vários fatores, eu listei aqui alguns para vocês, como a porcentagem de cada nucleotídeo da sequência, principalmente a porcentagem de citosina e de guanina na sequência do nosso primer. Também vai depender da concentração de sais na solução em que vai estar acontecendo a nossa reação. Essas concentrações de sais geralmente levam em consideração a concentração de íons de sódio. Alguns programas, alguns cálculos matemáticos em alguns programas vão levar em consideração a entalpia e a entropia do sistema. Então, existem vários parâmetros que vão influenciar na temperatura de dissociação. Mas quando a gente está desenhando o primer à mão, não tem como considerar alguns parâmetros, como concentração de sais, entalpia, entropia. Até que tem como, mas a fórmula fica muito complicada. Então, alguns pesquisadores preferem utilizar uma fórmula mais simplificada, que é esta aqui, em que a TM é igual a 4 vezes guanina mais citosina, mais 2 vezes a quantidade de adenina mais timina. Esse resultado aqui vai ser dado em graus Celsius. Observem aqui que nós temos essa sequência aqui representativa. Nessa sequência representativa, nós vamos ter 4 citosinas e nós vamos ter 7 guaninas. Então, 4 mais 7 seriam 11. E aqui nessa sequência, nós também vamos ter 3 adeninas e 6 timinas. 3 mais 6, 9. Então, aqui nós temos 11 vezes 4, porque é 4 vezes a quantidade de guanina mais citosina, e 9 vezes 2, porque é 2 vezes a quantidade de adenina mais timina. Então, a nossa temperatura de melt, nossa temperatura de dissociação, vai ser 62 graus Celsius. Nessa tabela aqui, eu trouxe para vocês vários primers de diferentes regiões, como 18S e TS2, a sequência desses primers e a temperatura de melting desses primers. Observe que essa temperatura gira em torno de 56, 60 graus Celsius. Então, essa é a temperatura a nossa TM, melting temperature, ideal para um primer, para a dissociação de um primer. Lembrando que a TM é a temperatura em que metade dos primers da reação estarão anelados ao molde e a outra metade vai estar dispersa lá na solução. Um outro parâmetro muito interessante é o percentual de guanina e citosina, que a gente até mencionou no parâmetro anterior, que era da temperatura de melting, porque esse percentual de guanina e citosina na nossa fita, no nosso primer, vai interferir bastante na temperatura de melting. Observe aqui que há uma ligação diferente entre a timina e a adenina e a citosina e a guanina. Na timina e na adenina, vamos supor que aqui a nossa timina ela está presente no nosso primer, e nosso primer ele está se anelando à nossa fita molde de DNA. Aqui, e essa adenina aqui é a da fita molde de DNA. Então, essa ligação aqui, ela acontece por 2 ligações de hidrogênio, enquanto a ligação da citosina com a guanina acontece através de 3 ligações de hidrogênio. Então, para acontecer a dissociação destas ligações aqui, vai ser necessário uma temperatura mais elevada para dissociar a citosina
e a guanina do que para dissociar a timina e a adenina. Então, quanto maior for o percentual de citosina e de guanina na nossa fita, no nosso primer, maior vai ser a temperatura de melting. E temperaturas de melting muito elevadas, elas vão favorecer o número de ligações inespecíficas. Então, quando nós estivermos trabalhando com o nosso desenho de primers, a gente tem que lembrar que às vezes é mais interessante ter uma concentração mais elevada de adenina e de timina do que de citosina e de guanina. Mais para frente eu vou comentar que é mais interessante ter uma maior concentração de citosina e de guanina nas regiões próximas à região 3' do primer, para facilitar a ligação. Mas a gente comenta isso posteriormente. Um outro parâmetro também muito interessante são as repetições de nucleotídeos. Nós devemos sempre considerar as regiões que tiverem muitos nucleotídeos repetidos no primer. Por exemplo, aqui. Aqui existem 4 adeninas em sequência. Aqui existem 4 timinas em sequência. Nós temos que evitar essas regiões que há essas repetições, esses nucleotídeos consecutivos. Porque se houver essas repetições, pode haver a formação de ligações inespecíficas naquelas regiões gênicas, naquelas regiões do genoma que são de baixa complexidade. Regiões de baixa complexidade no genoma são aquelas regiões repetitivas, então pode haver ligação inespecífica nessas regiões, o que não seria interessante. Então, além disso, grandes sequências de repetições também podem aumentar a probabilidade de falhar na síntese do primer, como a gente viu lá na síntese, no sequenciamento de DNA. Quando há uma grande sequência de nucleotídeos, timina, 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 há um erro na DNA polimerase. Então, vai haver um erro de síntese, o que vai comprometer também a nossa análise. Então, é melhor evitar essas regiões que são muito repetitivas. Agora nós vamos comentar sobre 3 parâmetros bem interessantes também, que é o tamanho do primer, a presença de dímeros e a presença de estruturas secundárias. A gente falou um pouquinho sobre o tamanho do primer lá no início da nossa apresentação, em que o tamanho ideal de um primer é entre 18 e 30 nucleotídeos. Valores menores do que 18, ou seja, primers pequenos, eles vão prejudicar o desenho, porque quando o primer ele é muito pequeno, ele não vai ser muito específico, ou seja, ele vai poder encontrar sequências complementares no genoma, então ele vai ser muito inespecífico. E quando o nosso primer ele é muito grande, ele é maior do que 30 nucleotídeos, ele vai ter mais dificuldade em encontrar regiões complementares, ou seja, vai ter dificuldade de se ligar às suas regiões, de localizar aquela região que ele precisa, e ele também vai ser mais difícil de ser sintetizado, além de poder formar estruturas secundárias. Agora vamos falar um pouquinho dos dímeros, que é uma formação que deve ser evitada ao máximo. Os dímeros, eles nada mais são do que a capacidade dos primers de se anelarem entre si, e, portanto, eles vão estar indisponíveis para a reação de PCR, para se anelar a nossa fita molde. Isso acontece quando quando o nosso primer, por exemplo, o primer forge, ele vai ser complementar, vai ter uma região que vai ser complementar à região do primer reverse. Então, eles vão se ligar, eles vão fazer uma ligação entre si, e se eles estão aqui ligados, como aqui nessa imagem 1 e 2, eles vão estar indisponíveis para se anelarem à nossa fita molde. Então, isso vai prejudicar bastante a nossa PCR.
E outra estrutura também que deve ser evitada ao máximo é a presença de estruturas secundárias nos nossos primers. Essas estruturas secundárias, elas são formadas devido a regiões que são complementares dentro de nossas próprias sequências. Por exemplo, se dentro da própria sequência de um primer existem regiões que são complementares, por exemplo, aqui no meio tem essa região aqui de citosina, e aqui no finalzinho, na região 5' tem uma região de guanina, e elas são complementares, então elas vão se formar, formando essa estrutura aqui similar a um grampo. Então, essa estrutura similar a um grampo é a nossa estrutura secundária e ela deve ser evitada. Geralmente, elas são formadas quando o nosso primer ele tem um elevado grau de citosina e de guanina, como eu já comentei com vocês, e quando o nosso primer ele é muito grande. Isso vai e há regiões consecutivas, há nucleotídeos repetidos. Isso vai fazer com que haja uma maior probabilidade de formar essas estruturas secundárias, que também são chamadas ou de grampos ou de hairpin, certo? E como comentamos no slide anterior, a região 3' do primer é essencial para o início da replicação do DNA. E ela deve se ligar específica e adequadamente para que a DNA polimerase possa iniciar a extensão. Assim, para isso, o ideal é que nos últimos 5 nucleotídeos da nossa sequência haja cerca de 3 guaninas ou 3 citosinas. E isso vai favorecer uma ligação mais forte, porque a ligação entre a guanina e a citosina, como nós vimos anteriormente, é formada por 3 ligações de hidrogênio, enquanto a ligação entre a timina e a adenina ocorre por 2 ligações de hidrogênio. Só que a gente deve tomar cuidado neste ponto, porque uma grande concentração de guanina ou citosina pode gerar ligações mais fortes e inespecíficas, e isso vai aumentar a nossa temperatura de melting, nossa TM. E uma menor quantidade vai diminuir a eficiência do primer. Então, a gente desenha o nosso primer para que tenha entre 3 guaninas, 3 citosinas aqui entre os últimos nucleotídeos, para facilitar a adequação, para facilitar que a DNA polimerase se ligue e que o nosso primer ele não se dissocie da fita MOLD durante essa ligação. E também nós temos que pensar no tamanho do nosso amplicon. O amplicon vai ser o produto da nossa PCR. E é recomendado que ele tenha um tamanho entre 200 a 800 pares de base. Isso para a PCR convencional. E a gente já tem que saber o tamanho dele na hora que a gente vai desenhar o nosso primer. Porque o nosso primer é o que vai delimitar a região do nosso amplicon, a região do nosso produto de PCR. E aqui eu destaquei PCR convencional, porque na PCR convencional, os amplicões muito pequenos, eles são muito difíceis de serem vistos no gel, então eles têm difícil visualização. Enquanto que os amplicons muito grandes, eles podem diminuir a eficiência de amplificação durante os ciclos, ao longo dos ciclos. Esse defeito aqui dos amplicons muito pequenos, ele já está resolvido na qPCR, PCR em tempo real, mas é um problema na PCR convencional que é utilizada em muitos laboratórios. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela com o nome de alguns genes e a sequência dos primers para amplificar esses genes. Podem observar que temos 2 sequências para cada gene, por exemplo, a primeira é a sequência forward, a segunda é reverse e assim por diante. E aqui é o tamanho do produto da PCR, o tamanho deste gene aqui, que vai ser selecionado por estes primers aqui. Então, eles têm o maior aqui é de 878, mas geralmente eles têm entre 400 e 300 pares de base. E, claro, temos também a temperatura de anelamento,
que vai ser a temperatura em que o nosso primer vai se anelar à nossa fita para que aconteça a nossa reação de PCR. Como eu comentei anteriormente, para a PCR convencional, os amplicons, o produto da PCR deve ser grande. Só que para a PCR, que é PCR em tempo real, os nossos amplicons eles devem ser pequenos. Então agora eu vou falar algumas regras gerais para o desenho de primers para PCR em tempo real, para a qPCR. Por exemplo, nós temos que ter amplicons pequenos, de 80 a 160 pares de base. O comprimento do nosso primer, ele deve ter entre 9 e 30 pares de base, só que o comprimento ótimo é de 20 pares de base. A nossa temperatura de melting, a temperatura de fusão dos primers, elas deve ser entre 58 e 60 graus Celsius, tendo uma temperatura ótima de 59 graus Celsius. A diferença entre a temperatura de melting do primer forward para o primer reverse deve ser de no máximo 2 graus Celsius. O conteúdo de guanina e citosina dos nossos primers deve estar entre 30% e 80%, sendo que a porcentagem ótima é de 50%. Os nucleotídeos na extremidade 3' dos iniciadores, eles não devem ter mais do que 2 bases guanina ou citosina. Nós devemos evitar 4 ou mais nucleotídeos idênticos consecutivos, especialmente se for guanina. E os primers, eles devem ter como alvo específico a região que a gente deseja amplificar. Então, essas aqui são algumas regras gerais que a gente deve ter em mente na hora que nós estivermos desenhando os nossos primers, na hora que nós estivermos configurando as características do nosso software para que ele desenhe os nossos primers. Então, ele vai calcular as diversas possibilidades dentro da sequência que nós vamos fornecer para encontrar regiões que tenham essas características aqui. Então, pessoal, para não estender muito a aula de hoje, eu vou dividi-la em 2 partes. Nessa primeira parte, a gente viu algumas teorias, algumas características gerais, alguns parâmetros que são muito relevantes e que nós vamos ter que levar em consideração na hora do desenho do primer. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a nossa parte prática, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo.